Seja bem-vinda, nós já começamos o nosso estudo e todo mundo viu que o tema, né, do nosso estudo hoje assim, é um tema muito interessante que o Elias colocou e depois nós vamos conversar um pouquinho. Por que será que ele deu importância a essa questão, né? Unidade versus diversidade. E para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão da diversidade, peguei aqui algumas características, né? Algumas divisões da diversidade para que a gente possa pensar sobre isso, né? O que ele trouxe esse tema da diversidade versus unidade? Focando na questão da doutrina espírita. Então, pensando na diversidade, nós temos a diversidade étnico-racial, né? Nós poderíamos assim colocar, e que é importante a gente hoje estar antenado com isso, né? Até que ponto nós reconhecemos, percebemos as outras etnias, né? Até que ponto nós estamos antenados com os assuntos que estão impactando sobre todos os povos do nosso planeta, né? Então, são questões que dizem respeito a apenas aquele povo, não tem nada a ver comigo. Como que eu me sinto em relação a isso, né? Nós temos também a diversidade religiosa, né? E nós podemos também pensar como que nós percebemos e vemos essa diversidade religiosa, né? Nós temos budistas, nós temos os nossos irmãos protestantes, nós da doutrina espírita, os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos que são hinduístas, né? Nós temos o pessoal do candomblé, nós temos as tradições africanas, nós temos os nossos irmãos judeus, né? Então, nós temos os nossos irmãos muçulmanos. Como que nós percebemos isso? Em que essa diversidade tem a ver com a nossa, quando nós pensamos, né, na nossa questão da doutrina espírita? Como que nós podemos pensar isso, né? E também nós temos a questão de gênero, a diversidade de gênero, que nós também hoje estamos sendo chamados a observar. Não tem jeito da gente hoje pensar a doutrina espírita sem fazer uma abrangência, né? Uma ampliação do nosso olhar sobre a diversidade de gênero. Por outro lado, também nós temos a diversidade de origem cultural, a universidade de origem e cultural. Por que eu peguei essa diversidade? Porque nós hoje vivemos uma questão que eu acho muito interessante a gente pensar, né? Nós ainda temos as delimitações, né, territoriais para um planeta hoje que interage de forma global. Então, assim, nós hoje interagimos de forma global, nós hoje interagimos. Bem-vinda, Arlene. Não sei se a Arlene já entrou, mas seja bem-vinda. Nós hoje nos interagimos de forma global, com o mundo inteiro. As crianças hoje já fazem jogos com colegas do outro lado do mundo, online, né? Mas nós ainda temos as delimitações territoriais. Então, assim, até que ponto isso impacta a nossa vida, a nossa sociedade, a nossa forma de pensar e a nossa visão espírita de vida, né? Essa questão, para mim, é uma questão seríssima. Até que ponto um país deve se sobrepor ao outro? Como é que essa questão, como é que isso tudo fica, né? Como é que eu penso essa questão desse respeito e valorização dessa diversidade de origem cultural? Porque quando nós falamos de diversidade, não é apenas respeito também, é a valorização. Além de respeitar, eu devo valorizar, né? Então, são questões que eu estou trazendo no início, só para a gente começar a pensar sobre o tema, né? E outra informação que eu queria trazer também é que já falando de diversidade, mas já voltando para a questão aqui do nosso país, né? Nós temos aí, segundo o último censo do IBGE, as religiões por população aqui, né? O percentual de população por grupos religiosos no Brasil. Aí nós temos aí 65%, esse azul que vocês estão vendo, dos nossos irmãos católicos romanos, né?
Nós temos aí de vermelho os evangélicos, com 13,4%. Nós temos aí em azul claro aqueles que não se sentem ligados a nenhuma religião. Para ele, religião não faz sentido. E é outro grupo também aqui, né? Que eu falei diversidade religiosa, mas inclui aí também os nossos irmãos que não se sentem necessidade, não sem necessidade de vincular a nenhuma religião, né? E aí nós estamos vendo aí que, né, há algumas pessoas que se sentem evangélicos, mas não os evangélicos neopentecostais. Olha que interessante. Então, assim, há uma certa divisão, há uma certa diferenciação, né? E nós, espíritas, sob esse verdinho aí que representa, de acordo com o censo e de acordo com a população do Brasil, apenas 2%, tá? Então, nós temos hoje esse panorama que dá para a gente começar agora a nossa conversa. E aí eu vou parar aqui e eu queria saber se alguém gostaria de falar alguma coisa antes da gente já entrar no nosso Só estudo. uma questão aí. O censo, ele chamou de evangelhos pentecostais, esses novos evangelhos, né? E os reformistas, os protestantes, etc., que ficou como esses outros evangélicos. Então, não houve o termo religiões reformistas. Isso não Uhum, teve no censo, ficou tudo como evangelho. Então, uhum, isso confunde um pouco a nossa o conceitos que a gente tinha antes, né? Os uhum, reformistas eram batistas, todos eles foram colocados como evangelhos uhum, e não como reformistas. Então uhum, isso confunde um pouco os conceitos que a gente tinha antes, né? Que a gente separava antes a católica dos protestantes, que eram os reformistas. uhum. E daí surgiram os evangelhos pentecostais, que são essas igrejas que hoje têm espalhado no Brasil inteiro. Tem igrejas estruturadas como Edir Macedo, né? E tem Uhum, igrejas totalmente isoladas, uma única capelinha de bairro, de coisa, sem ligação uhum. com uma estrutura maior. Maior, exatamente. Muito obrigada, Alfonso, pela sua interferência. E aí eu quero fazer a pergunta, né? Onde é que o Elias viu tanta importância nesse assunto, hein? Unidade e diversidade, relacionado com a doutrina espírita. Eu sugiro assim que, como espíritas, são muitas denominações, né? Tem os kardecistas, tem os rustanguistas, tem os umbandistas, tem os candomblecistas, tem os de mesa branca, que também faz uma miscigenação, né? Então, eu gosto quando se fala espiritismos, né? São muitos segmentos. Claro, assim, a gente tem que olhar para o senso comum que diz isso, porque a gente sabe que muitos são espiritualistas em vez de espiritistas, né? Mas para mim tem a ver com isso, não sei. Se você comentar isso na FEB ou na FESP, vão falar que espírita é só quem segue Kardec. Os outros não são espíritas. Exatamente, Alfonso. E assim, eu comecei o meu rompimento com esse movimento hegemônico tradicional no dia que me chamaram para assinar o Pacto Áureo. Eu pulei para trás e falei, não, eu não assino uma coisa dessa, eu Como detesto assim? Você uniforme. tinha que assinar na sua casa espírita? A gente fez um evento desses que o Vicente falou, que tem separações aqui, né? Tem a Federação Aham. Catarinense, tem o Norte Catarinense, Sul Catarinense, enfim. Um evento desse, todos tinham que assinar, tinha um papel e depois foi emoldurado, colocado na casa. Eu falei, não, eu não assino, porque eu tenho horror a homogeneizar qualquer coisa, padronizar qualquer coisa. Eu detesto isso, não vou assinar. Como assim você vai ser? Eu falei, eu não posso ser contra, eu não posso ter minha opinião. Se eu não puder, então aí piorou, porque eu vou embora já. E fui mesmo. Foi Foi assim que mesmo. começou a minha história de rompimento. A Rita quer falar. Eu custei muito, muito. E hoje eu penso assim, puxa vida, quantos anos da minha vida eu falo isso até para um amigo, grande amigo meu, que me incentivou demais a ter um novo pensamento, né? A pensar de uma maneira diferente.
E eu penso, gente, que dificuldade foi entender que o ideal seria ter a unidade na diversidade. Eu acho que é isso que o Elias quis trazer para nós. É entender que o Espiritismo precisa ter a unidade enxergando a diversidade. E eu demorei muito tempo. é, é, Tudo, na realidade, tem seu tempo para acontecer, né? E eu não consegui enxergar isso, porque muito tempo dentro daquela coisa. Eu nunca fui muito de religião, né? Eu sempre comecei, por isso é que eu nunca fui uma pessoa muito querida dentro de casa espírita, porque eu sempre me questionava. Nunca fui, por isso que hoje eu sou espírita freelancer, entendeu? Porque eu não frequento casa espírita por isso, porque se você chega falando que você questiona alguma coisa e você não estuda aquilo, você simplesmente é tido como uma pessoa que não é uma pessoa muito bem vista dentro da casa espírita. Aí é o problema da diversidade, entender a diversidade, né? E quando eu percebi que a gente precisa estudar para compreender isso, a gente percebe que não é toda a casa espírita que se propõe a isso. Obrigada, Rita. Ô, Vicente, você com a palavra aí, em seguida nós vamos começar. Só para a Bebete falou alguma coisa a respeito desta unificação. Ela teve como plano piloto, agora, recentemente, nos 70 anos, o plano piloto foi em Santa Catarina. E todo o Brasil começou lá. Chamava-se Caravana da Fraternidade. Essa Caravana da Fraternidade percorreu todas as casas espíritas do estado de Santa Catarina, levando uma listagem, e essa listagem era assinada pelos membros das casas para reforçar o Pacto Áureo acontecido há 70 anos atrás. Era uma caravana de vários espíritas que se deslocavam para conseguir as assinaturas na casa espíritas. Depois, esse documento era fixado em cada uma das casas. Eu não assinei. Né? Aí já é um problema sério que você se envolve, né? Pela ausência da sua assinatura. Então, isso aí foi um trabalho. E mesmo porque um dos primeiros a levantar o Pacto Áureo foi um catarinense de Florianópolis, que tem, inclusive, tem um livro que é adotado em todas as casas, em todas as reflexões sobre o Pacto Áureo e a unificação de tudo. Tudo. A unificação, ela corresponde a absolutamente tudo, desde a parte administrativa até toda a parte doutrinária. Ela abrange todos os aspectos do espiritismo. Tá? Eu tenho esse documento lá do início, reforçado agora nessa comemoração de 70 anos. Muito bem, Vicente. Muito obrigada pela sua contribuição aí, porque nós vamos ainda voltar ainda. Por quê? Porque no texto do Elias, ele também vai trazer um pouco, falando de Rusteng, nós vamos falar um pouquinho sobre o que que foi isso, o que que é esse Pacto Áureo, né? Alguém aqui nunca ouviu falar no Pacto Áureo, gente? Eu nunca ouvi falar. Quem? Nem Eu, Lourdes. Maria de A Lourdes. Lourdes. E a Maria de Lourdes também. e Lourdes. Nadia, você também não ouviu falar? Também não. Você também não, Eu também Nadia? não, Você a também Clê. não, Arlene? A Clélia também não. Clélia Lê também né? não. Ótimo. Então nós vamos conversar. Então nós vamos conversar. Olha, tá vendo como que é bom a gente perguntar? Porque eu estava pensando e todo mundo aqui já tinha conhecimento, né? Então pensando no estudo, falei, bom, acho que é melhor a gente voltar um pouquinho, porque ele vai tratar dessa questão. Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo e nós vamos falar sobre o que é essa questão do Pacto Áureo aí, para todo mundo entender e cair mais uma fichinha. Gente, essa divisão, essa
essas coisinhas, assim, essas divisões, essas rupturas também acontecem no movimento espírita, não é novidade. O Alfonso mesmo deu o exemplo aí das religiões protestantes que fizeram toda uma ramificação e não se sentem bem sendo chamado de outros segmentos, a mesma coisa acontece com a gente. Então, mais uma coisa interessante para a gente observar, que vai na direção do que o Elias vai trazer para nós aqui. Ao invés da gente fazer, ficar mais fácil essa unicidade, né? A gente parece que nós estamos diversificando, e é isso que nós vamos entender um pouquinho aqui, tá? Eu queria saber quem poderia ler para nós, e que está no computador, cada semana alguém está lendo, e eu estou adorando. Eu posso ler. Então, por gentileza. Primeira parte, o contexto em que a obra foi escrita, capítulo 6, unidade versus diversidade. Para os pensadores do século XIX, o progresso era como uma longa jornada em direção a uma unidade, a uma única referência de sabedoria, de moral ou de civilização. Fruto do idealismo platônico, imaginava-se que havia um ideal de perfeição, para o qual tendiam todos os seres humanos, todas as correntes de pensamento. Um dia todos se uniriam em uma compreensão universal da verdade, do que resultaria uma perfeita harmonia. Inserido nessa cultura, era assim que Kardec também via o Espiritismo, cuja consolidação o conduziria a essa unidade, onde as diferenças seriam apenas devidas às questões de hábitos decorrentes das variações climáticas, geológicas ou históricas. Dialogando com os espíritos, parecia-lhe que também eles validavam essa visão. Questão 798. O espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Ana, só um minutinho aí, vamos Uhum. conversar sobre essa questão 798 um pouquinho, porque aí está, assim, olha, a gente entender bem de onde Kardec veio, né, como um pensador positivista do século XIX, que tinha toda aquela visão, né, bem certinha da ciência, que a ciência seria capaz de trazer e que algumas posturas trariam para nós, a partir do conhecimento, essa divulgação, né, dessa crença na vida espiritual de forma mais abrangente. Então, por isso que ele pergunta, né? O espiritismo se tornará crença comum? Eu também pensava assim, viu, gente? Eu pensava muito isso. Que assim, nossa, um dia todo mundo vai, né? Nós vamos todos. Eu já ouvi isso, vários palestrantes falando isso também, né? Nossa, a ideia espírita, ela vai se generalizar, todo mundo vai, né, viver nessa ideia. Mas de uns tempos para cá, parece que a gente percebeu o contrário. Peraí, bom, parece que não está indo muito para esse lado. Isso é problema? O que muda? O que muda, né? Então, e é interessante, porque aí ele fala, certamente se tornará crença geral e marcará uma nova era. Isso é a visão do espírito, né? Na história da humanidade. Mas vamos continuar. O objetivo a ser atingido era a unidade de princípio. As divergências tendem cada vez mais a desaparecer. Mas para isso era preciso precaver-se com relação às ocorrências do que ele chamava de cismas, ou seja, divisões internas que colocavam em risco esse propósito. Para fazer face a essas divisões internas, Kardec propunha a criação de uma organização centralizadora que incentivasse e desse suporte aos novos estudos, e também que promovesse congressos e eventos filosóficos e científicos, de tal modo que, sem sacrifício dos princípios do livre exame e da liberdade de consciência, oferecesse suporte a essa busca da unidade. Mas qual será a amplitude do círculo de atividade desse centro? Destinar-se-á a reger o mundo e a tornar-se árbitro universal da verdade? Alimentar semelhante pretensão fora compreender mal o espírito do espiritismo que,
pela razão mesma de proclamar os princípios de livre exame da liberdade de consciência, repele a ideia de arvorar-se em autocracia, logo que o fizesse, teria enveredado por uma senda fatal. Essa organização centralizadora, fiel ao princípio de liberdade de consciência que a doutrina proclama como direito natural, ela respeitará todas as convicções sinceras e não anatematizará os que sustentem ideias diferentes das suas, nem deixará de aproveitar as luzes que possam brilhar fora do seu seio. Contrariando essas expectativas, o Espiritismo começou a fragmentar-se ainda nas suas origens, a começar pelo rustanguismo, cujos textos foram publicados ainda no tempo de Kardec. Com a sua morte, surgiram outras correntes mais místicas, mesmo na Europa, além de um espiritismo um tanto mesclado com o catolicismo no Brasil, ou mesmo com tradições esotéricas, como foi o caso do movimento iniciado pelo ex-militar e escritor espírita Edgar Armand, 1894-1892. Sim, 1982. 1982. Ô, Ana, muito obrigada. Agora vamos conversar, agora que chegou no ponto, tá? Então, aqui agora, eu mandei um texto no grupo sobre o Rustem, Jean-Baptiste Rustem. Aí eu queria ver com vocês, se aqui no grupo, eu sei que tem o Alfonso, tem, né, o Vicente, ou outras pessoas aqui, que já devem ter muita condição de explicar para nós um pouco sobre o Rustem. Eu vou abrir mão de falar e quero ouvir vocês, para que as nossas colegas que nunca pensaram o que seria essa questão do Rustem, comecem a pensar e entender o que é o Pacto Áureo. Quem gostaria de falar? Só começar a questão do Rusteng, a parte histórica. Rusteng, ele era contemporâneo a Kardec, ele trocou mensagens com Kardec na época, tem vários textos nas revistas espíritas, citando Rusteng, inclusive, e ele tinha uma médium, trabalhou com uma médium e reescreveu os evangelhos do próprio Jesus Cristo. Essa questão de ser o Cristo que estava ditando já deixou Kardec um pé atrás. E eles acabaram tendo um rompimento por questão de crítica de Kardec em relação ao trabalho de Rusteng e pelo orgulho Rusteng não ter aceitado essas críticas. Os 4 evangelhos eles foram muito aceitos no Brasil no começo do século XX, e a FEB tinha um trabalho forte em cima dos evangelhos como sendo literatura sacra. Não chegava a ser tão exagerado, mas estava bem próximo de uma literatura sacra. Como eu não conheço o texto, tá? Eu conheço só as críticas. Alguns anos, faz uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, mais ou menos, que o movimento espírita começou a questionar a FEB em relação a seguir esses 4 evangelhos, e a FEB recuou e tirou os evangelhos de Rusteng como livros doutrinários, né? Não são considerados mais livros doutrinários. Mas ainda se lê os evangelhos de Rusteng, tá? Tanto na Federação quanto na FEB. Na FESP quanto na FEB. Eu não sei as demais federações, vocês que têm contato com as outras federações podem colocar como que isso é visto nessas outras federações. Muito obrigada, Alfonso. Vinícius deve ter alguma coisa a mais aí para a gente. Uhum. Mais alguém gostaria de falar sobre? Eu gostei muito da síntese do Alfonso, mas eu gostaria de acrescentar uma coisinha a mais, que é uma realidade que a gente vive, pelo menos à época em que eu pertencia a uma casa espírita. Eu me lembro e eu acredito que algum dos irmãos aí devem ter passado pela mesma situação, vivido, né? Mesmo não sabendo de quem se tratava, eu, por exemplo, quando eu entrei na doutrina espírita, eu me lembro que o pessoal falava
né, que a gente tinha que ser contra Rusteng. E aí eu não tinha, na época, aquela curiosidade de saber, mas quem é Rusteng? Né? E eu me lembro que eu perguntava isso para as outras pessoas da casa, quem é Rusteng? Aí as pessoas falavam assim, eu não sei, mas é alguém que é contra Kardec. Então, se é contra Kardec, quer dizer, as pessoas realmente não procuram. E eu custei um tempo para entender e procurar saber. Mas é interessante perceber que as pessoas dizem, Rustem, a federação baniu Rustem. E a Casa Espírita não entra Rustem. Mas é interessante que coisas que estão nos quatro evangelhos, que Rustem pregava, né, através da médium, se fala nas casas espíritas até hoje. É inacreditável. Olha que É inacreditável interessante as isso que a pessoas Rita não está saberem. trazendo. É interessante as pessoas não saberem disso, né? Quer dizer, que coisas que se fala como verdades absolutas que as pessoas nem sabem que estão nos quatro evangelhos. Quer dizer, na realidade, estão levando o Rusteng dentro da casa espírita e metendo o pau no coitadinho do homem, nem sabe do que se fala. É muito interessante isso. Quando a gente começa a prestar atenção, a estudar e a perguntar, a questionar mesmo, acho que é por isso que ninguém nunca gostou de mim na casa espírita, é por causa disso. Porque eu perguntava, e aí, quando eu não sabia, eu ia atrás, procurava, né? Quando eu descobri, aí ninguém queria saber mais da Rita mesmo. A Bebete quer falar também, e aí a gente retoma. Vai lá, Bebete. É uma coisa assim, tem várias coisas que já ouvi a respeito do que ele escreveu que me deixa bem aborrecida. Quando ele fala do corpo físico, ele compara o corpo físico a uma lesma, um molusco, não sei das quantas. É uma coisa horrorosa. Agora, o principal dele, para mim, é a afirmação de que Jesus tinha um corpo fluídico. Então, toda o mistério da crucificação, toda aquela cena foi mentira, foi um teatro. Porque então Jesus não sentia nada, não sentia dor, não chorava, não ficava feliz, não tinha nada. Jesus era um espírito fluídico. Isso é um absurdo. Isso, para mim, é a maior falácia que pode ter sobre a obra dele, porque isso muda totalmente a compreensão da história. Que Jesus sofreu, sim, ele foi um homem, ele veio à nossa imagem e semelhança. Isso aí todo mundo sabe, não precisa nem ser ninguém da religião para saber. Eu estou procurando aqui, eu tenho até um livro que fala os rustanguistas da história, e eu não estou achando, eu vou procurar mais, eu deixo o pessoal falar e eu Tá vou bom. continuar procurando. E aí a Clê quer falar, e em seguida a gente retoma. Por favor, Clê. Na verdade, eu queria só fazer uma pergunta. Eu não li, e Hum. quando você mandou o texto que eu comecei a ler, falei, meu Deus, do que ela está falando, né? Para mim foi isso uma surpresa. Então, eu gostaria de saber o seguinte: esse Rusteng, é assim que se pronuncia mesmo, né? Rusteng. Uhum. É. É. Ele, na verdade, ele trouxe uma versão renovada dos espíritos em relação ao que nós tínhamos dos quatro evangelhos, é isso? Veio uma visão dele, ele reescreveu os quatro evangelhos, é mais ou menos isso que eu entendi? Eu acho que você interpretou bem. Eu acho que ele trouxe uma visão muito peculiar, que veio através de uma única médium, que é a senhora Colignon, e ela, através dela, vieram vários textos, como se fossem dos quatro discípulos, né, de Jesus, que trouxeram, através dela, né, algumas revelações, e que causou, na época, assim, uma certa em primeiro momento, Kardec achou até interessante algumas coisas, mas depois Kardec reviu. Lá na Gênese, depois ele vai trazer, quando ele vai analisar sobre a questão dos milagres, novamente ele reafirma a posição, indagando claramente que aquilo, essa posição que a Bebete falou,
contraditória aí do corpo fluídico de Jesus, como se Jesus não tivesse encarnado fisicamente, né? E aí Kardec reafirma isso para deixar claro que ele não concordava com essa visão. A visão de Rustem é uma visão muito mística, uma visão que trata dessa visão da mãe de Jesus, como essa virgem, né? Desse corpo fluídico de Jesus. E talvez daí a gente entenda o que a Rita falou, que ao mesmo tempo que as casas espíritas questionam, mas a prática, ela traz para dentro da casa espírita certos posicionamentos, de rituais até, por exemplo, a falar da nossa, de Maria, nossa Mãe Santíssima, que foi o início do movimento lá de Bezerra de Menezes, o início da FEB, e ele achou tão interessante essa visão de Rustem, que levou todo esse trabalho para dentro da FEB, e esse trabalho foi se solidificando, colocaram no Estatuto da Federação Espírita Brasileira, que as casas espíritas deveriam, né, seguir a Kardec e a Rustem, entendeu? Esse foi o Pacto Áureo, né? Isso que foi o Pacto Áureo, né? Que as casas Entendi. espíritas deveriam seguir Kardec e Rustem. Só em 2019, que depois de muita luta, um presidente da federação, durante 16 anos, ele tramou uma luta, inclusive foi até judicialmente um rustanguista de dentro da federação levou à justiça o caso, porque ele queria que retirasse do Estatuto da Federação Espírita Brasileira que deveria se estudar Rustem por ser essa obra contraditória, né? Essa visão muito mística. E isso foi parar na justiça, para vocês terem ideia que a guerra de poder, ela é forte. A guerra de poder, gente, foi até parar na justiça, porque esse presidente da FEB queria retirar do estatuto o estudo das obras de Rustem, justamente porque ele entendia que Kardec trouxe claramente onde é que havia contradição. Porque as obras de Rustem, elas caminham muito pelo viés místico, aquele viés menos racional, né? E que Kardec fez essa contraposição. Você quer falar, Rita, de novo? Não, muito obrigada. Agora eu entendi até melhor o texto que você colocou lá. Eu realmente não conhecia. Eu já falei que eu sou muito nova no Espiritismo, ainda não Ótimo. conhecia essa. Foi bom você ter perguntado. Muito obrigada. Fazendo um paralelo só para poder entender, para a Clê entender essa exposição aí de Rustem, né? O que aconteceu que esse homem já apareceu aí, né? Na realidade, Rustem, ele achou maravilhoso tudo que Kardec, né, trouxe através dos espíritos, ele ficou maravilhado com aquilo, né? E aí, o que ele quis holofote, né? Vamos colocar assim, grosso modo, né? Ele quis holofote. E aí, o que aconteceu? Ele, na minha visão, ele deu um jeito de trazer a religiosidade que o povo, na realidade, ele entendia que o povo não podia esquecer, né? Ele colocou aquela pitadinha religiosa. Vamos manter os dogmas, vamos manter as tradições. Aí começou a lançar aquele olhar místico sobre todas as coisas que a médium foi trazendo. E se a gente parar para pensar, acontece que ele vai exatamente sobre o que a doutrina espírita nos traz a respeito da universalidade dos espíritos. Ele se baseia numa única médium para escrever os 4 evangelhos, uma única médium trazendo tudo, ainda por cima, ainda dizer que era a mensagem de Jesus, né? E hoje em dia a gente ainda vê isso, hein, gente? Tem um rapaz aí que dá comunicação e que diz que é Jesus. Eu já vi isso na internet. Ótimo. Só para dizer o seguinte, o Stang não foi aceito na França, mas ele não foi aceito de forma alguma, porque ele não teve, né, o acolhimento por parte de Kardec, mas na esteira do espiritismo vindo para o Brasil, aí existem documentos que dizem
estão devidamente arquivados, que o espiritismo acaba vindo para o Brasil na esteira da maçonaria, que é laica, ou se diz laica, e aproveitou esta oportunidade. Esse registro tem no Museu Maçônico do Rio de Janeiro. Aí, Rustang, óbvio, eu vou aproveitar esta ida para o Brasil. Já se tinha notícia de um país que poderia aceitar e abrigar isso, e veio, foi incorporado, foi estudado. E todo aquele texto de Rustang, muita análise dos evangelhos, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Ficou aí até o ano de 2000 e pouco, quando houve a batalha, né, para a exclusão dele, mas a exclusão física, não ideológica. Eu vou depois comentar que ela foi reescrita, mas isso é mais ali para frente. Muito obrigada, Vicente. Cada um fez um complemento importante. Eu acho que não tem mais ninguém querendo falar. Eu quero continuar aqui, porque nós temos mais uma visão interessante aqui. Nós paramos aqui, né? O Edgar Armond, que é um escritor também, é espírita, né? Ex-militar e tal, e também fez um movimento, né? Mais para o lado das tradições esotéricas. E o que que nós estamos percebendo, gente? Vocês estão percebendo como a doutrina espírita aqui no Brasil ela tem assim, várias ramificações, né? Várias estratificações, né? E é engraçado que quando a gente vai em algumas casas espíritas, a gente percebe claramente a prática da casa espírita, a que ela está vinculada, né? É muito interessante isso. Observem como que as casas espíritas desenvolvem ali o momento da reunião. Vocês vão perceber claramente essas diferenciações aí, a forma como a coisa acontece. Que é perfeitamente natural, né, gente? Quem está à frente de uma casa espírita vai levar para ela se a casa espírita tiver, assim, espaço para discussão e tudo, né? A cada vez que a casa espírita vai agregando ali as pessoas vão trazendo suas influências ali, né, para o espaço. Há ainda casas espíritas que ficam uma pessoa única aí por muitos anos. Graças a Deus que aqui em Goiás nós tivemos um movimento interessante de organizar os estatutos das casas espíritas e que as eleições hoje deixaram de ter aquele presidente vitalício, né? Mas algumas casas ainda acontece. O presidente fica até morrer. Então, vamos lá, vamos continuar aqui o nosso texto. Sem contar as inúmeras divisões menos ostensivas, mas facilmente identificáveis, como os grupos de seguidores de Chico Xavier e os de Divaldo Pereira Franco, ou os que se identificam com a obra de espíritos como Ramatiz, ou com uma aproximação com a Umbanda, como Robson Pinheiro, ou como os extraterrestres, como Vanderlei de Oliveira, além de inúmeras outras correntes que afirmam, mais ou menos fiéis ao legado kardeciano, ou orientadas pelas ideias de justiça social. Não há como negar que toda essa fragmentação faz parecer cada vez mais distante a unidade imaginada por Kardec, sobretudo quando se observam movimentos internos de competição por hegemonia entre as diversas correntes que caracterizam hoje o pensamento espírita. Como explicar essa aparente contradição? Ô, Ana, para aí um pouquinho. Agora nós vamos conversar, porque essa chegou na nossa primeira pergunta. E a pergunta aí o Elias já até colocou aí no texto. Como explicar essa aparente contradição, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque eu coloquei uma pergunta que eu trouxe para vocês, que fala justamente sobre isso aí, né? Mas eu perguntei assim, que movimentos de competição pela hegemonia nós podemos identificar hoje no movimento espírita? Para começar, tem um status assim, né? Que a casa é federada ou não é federada?
Ou seja, ela é engessada ou não é engessada? Então, se ela é federada, eu tenho um status a mais, porque a FEB reconhece a minha casa. Em que pese que as casas não federadas têm muito mais ações de caridade do que as federadas. Então, por exemplo, não pode fazer desobsessão. Ah, a desobsessão é assistir palestra e ser doutrinado. Ok, mas tem muita gente com obsessão grave que precisa de um trabalho específico. E por que que não pode? Por que que o centro espírita não pode ser um lugar onde várias pessoas voluntárias e que caminhem dentro do ensinamento ali do Kardec possam oferecer seus trabalhos? Por exemplo, eu, como psicóloga, não posso atender de graça dentro da casa espírita. Eu não posso dar a minha dança circular, dança linda, que agrega espiritualidade, tudo não posso, porque também a FEB não aceita. Então, é tudo muito engessado. Bom, é muito interessante a gente observar isso, porque, na verdade, eu não sei vocês, o Vicente, esse pessoal que já está com mais tempo aí, igual eu, assim, né, no movimento espírita, mas, assim, parece que existe uma diretriz da FEB, mas a maioria das casas espíritas não segue muito, acaba na prática fazendo mais ou menos aquilo que a casa se identifica aí. E eu acho isso Aqui, muito, muito curioso, né? Então, aqui assim, segue sim, para e passo, aqui segue. então porque aqui em Goiás é muito comum a gente ir em casas que têm uma determinada forma de trabalhar, e diferenciadas, assim, algumas diferenciadas. E que aí você fala assim, gente, será que está seguindo, não está seguindo? Como é que é isso, né? E o que que é seguir, né? Seguir isso aí, essa liberdade das casas espíritas. Aí entra de novo a questão da diversidade. Se o Elias está trazendo essa preocupação com a diversidade, será que tem como a gente querer que todo mundo faça exatamente como a Pepe fala? Será que é possível? É só uma pergunta para a gente pensar, né? Não sei. Eu só estou questionando também. Vamos lá. Essa questão da padronização das casas espíritas em Santa Catarina é muito rigorosa. Antes dela ingressar, existe um período de prova. É levantado tudo que ela faz e, posteriormente, sofre uma visitação periódica para ver se não houve qualquer mudança. E isto é um fato concreto, que inclusive a Bebete citou, mas existe essa visitação. E existe um documento, que eu acho que até tenho guardado, com todas as regras pertinentes para que ela ingresse e permaneça dentro da federação, segundo regras da FEB. Então, existe essa situação desse engessamento, não é possível, inclusive as coisas mais simples com relação a espíritas e não espíritas, que nós sempre lá fomos impedidos de fazer. Inclusive, algumas vistorias eu participei. Então, o que que a gente procurava ali? Procuravam situações que não estavam na regra. E nós retiramos, nós desfiliamos e negamos para outras tantas. É isso. Pronto. Nossa, então aí a coisa é séria, hein? Eu estou descobrindo que aqui o negócio não é tão sério assim. Vamos lá, Alfonso. Eu não tenho conhecimento tão amplo quanto o Vicente nessa questão, mas as casas que eu conheço, em Sorocaba, em Matão, elas estão bastante independentes. Não tem essa cobrança tão de perto da FESP, assim, não. A FESP fornece diretrizes, o que é necessário. Eu acho que é interessante que a FESP fornece, por exemplo,
o que tem que constar no estatuto para ser uma casa espírita e poder comprovar financeiramente as liberações de impostos e etc. Então, ele tem uma orientação nesse sentido. Agora, o organograma sugerido, não é obrigatório, mas é um organograma sugerido de quais cargos são necessários, cargos mínimos, quantidades mínimas de cargos necessários para que a casa se sustente. E acho que a orientação é muito mais nesse sentido. Não sei se é questão de tamanho do Estado, né, quantidade de casas, a FESP acaba não tendo essa conotação muito forte. Um exemplo que eu conheço aqui de São Paulo, né, a Perseverança, ela tem a área kardecista, né, a área espírita, e tem a área de Umbanda. Uhum. Ela funciona, são atividades separadas, né? E aquele um que frequenta a área kardecista, ele só vai frequentar a área de Umbanda convidado, ele não vai, a área de Umbanda não é aberta ao público, porque ela justamente tem um trabalho de desobsessão, um trabalho muito mais pesado do que na área kardecista, mas ela funciona as duas, é a mesma direção que cuida das duas áreas. Interessante. Aqui em Goiânia também tem casas que é assim. Vamos lá, Rita. Bom, olha aqui, fazendo um paralelo, o Vicente saiu lá dos espíritos puros, o Afonso passou pelos medianos e eu vou lá para os inferiores, já estou lá no umbral. Vou falar daqui da cidade. Minha cidade, é uma cidade do interior de Minas, né? E aqui são muito poucas as casas espíritas. E aqui eu frequentei, que eu posso dizer que é minha casa de referência durante mais de 10 anos. Eu vou falar uma coisa para você, Iracilda. Se bobear, tem nego que não sabe nem o que é FEB. Entendeu? Não sabe nem o que é FEB. Quem dá as coordenadas nessa casa espírita é o mentor encarnado da casa. É ele que manda e desmanda, é ele que diz o que vai acontecer, quem é que está obsidiado, quem é que tem que passar pela desobsessão e quais são os espíritos que vão trabalhar. Tá bom? É mole o que mais? É isso. Não, foi interessante que eu conheci também uma casa espírita desse jeito que você está falando aqui também em Goiânia. Então, por isso que eu acho interessante isso, né? Como parece que há uma diretriz, né? Temos o órgão federativo, mas o que chega mesmo ali depende de quem vai estar ali, do grupo que vai estar e dessa orientação, né? Se é realmente um processo democrático ali na casa ou se não. E a maioria onde essas coisas acontecem, porque não há um processo democrático, tem o mentor encarnado aí, que diz, e é muito interessante observar. Vamos seguir, então. A Ana só um detalhezinho rápido, só para complementar. Este mentor encarnado, ele foi, através de comunicação mediúnica, sua chegada foi prevista na casa, como a revelação das revelações. Um negócio sério. Interessante. Bom, Ana, continua para nós, para a gente avançar um pouquinho no texto. Teorias posteriores ao surgimento do Espiritismo, como a dos sistemas, do caos e da complexidade, mostraram uma lógica diferente daquela que fazia parte do imaginário positivista. Ao contrário da tendência à unidade, todo sistema evolui do simples para o complexo. Se há um propósito que aponta para a unidade, há também um movimento de transformação que aponta para a complexidade, sendo tanto maior a diversidade, quanto maior e mais desenvolvido o sistema. Mesmo os sistemas jovens já trazem em si alguma complexidade, que mais se amplia quanto mais o sistema amadurece, quanto mais estruturado, mais complexo. Por outro lado, sob a complexidade de todo sistema maduro, vige também um sentido de ordem que lhe mantém a estrutura e a coesão internas. Isso vale para sistemas biológicos, computacionais, sociais.
O escritor espírita Eurípides Kuhl considera a diversidade como vetor universal evolutivo, na linha da teoria da complexidade. Analisando as correlações entre espiritismo e genética, Kuhl faz uma comparação com o sistema enzimático dos seres vivos. Se houvesse perfeição no sistema enzimático, não haveria diversidade e nem evolução. O mesmo pode ser dito com relação ao espiritismo e a tudo o que é progressivo no universo. Se o espiritismo fosse uma construção que se apresentasse como perfeita, não haveria diversidade interna e qualquer evolução seria impossível. Bom, ó, só para a gente ver aqui um pouquinho, entrou aí o Murilo, seja bem-vindo, Murilo. O mesmo pode ser dito em relação ao espiritismo. Quer dizer, então, só fica a pergunta no ar. Quer dizer, então, toda essa diversidade que a gente vê, está caminhando, ela vai ficar mais complexa? Então, nós vamos ter mais diversificação na doutrina espírita? Mas para que lado que essa diversificação vai estar caminhando, será, né? Então, vamos pensando. Nessa perspectiva, conflitos deixam de ser vistos como anomalias ou como imperfeições do sistema. Ao contrário, rupturas, inconsistências, fragilidades, muito antes de se constituírem em problema, se constituem em possibilidades de novas elaborações. A evolução de qualquer sistema é uma desejável decorrência dos conflitos internos que, além de serem inevitáveis, são entendidos agora como indutores do crescimento. Ana, só um minutinho. Então, olha, gente, nós observamos depois da Covid, depois desse período que nós passamos, onde tudo foi questionado, de tanta fake news, de tanta confusão que nós vivemos no planeta, né? Esses movimentos se preocupavam com um questionamento, com uma crítica ao momento que a gente estava vivendo, eles cresceram. Então, eu acho que nós observamos bem isso que foi falado aqui no texto. Na verdade, o que a gente pensou que estava uma bagunça, um caos, né? Esse tanto de pessoas que, de repente, não se sentiram acolhidas ou com espaço nas suas próprias casas espíritas e pela internet se afinizaram e se juntaram e começaram a repensar o que estava acontecendo, porque houve momento que o espaço virtual foi o único espaço que a gente tinha para conversar sobre. Foi o espaço que a gente tinha para dialogar, abrir a cabeça, sair daquilo que estava acontecendo aqui fora, né? Então, isso criou novas frentes dentro do nosso movimento espírita. Isso é exatamente o que a gente está vivendo, é o que está falando no texto, né? A Bebete quer falar e depois nós vamos continuar. Aí, nesse caso, eu dou o braço para o Vicente para lembrar que foi nessa época que foi lançado o Rede Vivo, o estudo do Rede Vivo. Foi bem nessa época, porque eles sentiram que estavam perdendo o controle. Pipocou de centro progressista, de gente pensando, questionando, botando coisa na cabeça, e muitas semelhanças, os grupos, apesar de um pouco divergentes, muito parecidos, tudo na mesma direção, descontente, insatisfeito que não pode falar disso, não pode falar daquilo. Você pergunta, você está obsediado. Então, as pessoas se juntaram em busca de uma evolução possível, né? Porque e você vê onde a gente chegou, né? O camarada vai escrever um livro para contextualizar Kardec no século XXI. Isso é maravilhoso, isso é uma coisa assim necessária. Bom, então vamos continuar lendo, Ana, por favor. Na falta dessa compreensão e na ausência do espírito de fraternidade, começa a prevalecer, inevitavelmente, o uso de estratégias de dominação, como, por exemplo, o silenciamento das minorias, tendo em vista a manutenção do poder por parte da vertente majoritária do conhecimento espírita. Gente, agora aqui vem a segunda pergunta. Que situações de silenciamento nós podemos perceber nas casas espíritas, né? No movimento espírita ou nas casas espíritas? Que silenciamento é esse? De que forma que você pode silenciar as pessoas numa casa espírita?
não incluindo nas tarefas, literalmente convidando para se retirar. O dia que eu falei, mas quem que falou que Ismael é governador do Brasil? Quem inventou isso? E o que importa? Eu falei, para mim importa, eu estou estudando, me importa, sim. Então, são coisas assim, tipo a política, né? As pessoas aí apoiando um cara violento, misógino, racista e sendo frequentador de centro espírita. Isso é complicado, mas não pode falar de política. Então, a gente vai falar de quê? Se a polis é a vida das pessoas, se é a nossa vida que a gente está vendo dentro da doutrina. Vamos lá, Rita, você quer responder? Eu penso que o silenciamento das minorias vai bem ao encontro do cabresto da religiosidade. Você controla, eu sei disso porque eu vi na Casa Espírita aqui. É muito fácil dizer, olha aqui, o negócio é o seguinte, você tem que aceitar, porque através da religião, do temor, né, do pecado, de fazer alguma coisa errada, isso tem muito, aqui é muito. A pessoa não contesta aquilo que entende que o espírito evoluído falou. Então, não contesta, é palavra de fulano, beltrano, você não contesta. Ou até de quem está mesmo encarnado. O Divaldo falou, não sei quem falou, seu Francisco falou, e é aquilo ali, entendeu? Então, você controla muita gente através do cabresto da santificação, vamos dizer assim. É bem por aí. Diria Mais que alguém não são gostaria as de minorias, não, são maiorias que são controladas assim. É interessante, Alfonso. Vou falar pro Elias. Verdade, Alfonso, Não verdade são mesmo, a as minorias, maioria. são as maiorias que são controladas. Eu tive também, aqui não é diferente. Isso acontece, acho que em todos os lugares. E isso é bom porque nós estamos percebendo essa diversidade no movimento espírita e como isso nos atinge, né? De várias maneiras. Pode nos atingir de uma forma positiva, que nos ajuda a crescer, né? E repensar e questionar, mas também pode nos silenciar. E eu vi uma pessoa numa casa espírita, num seminário que estava sendo falado sobre mediunidade, o rapaz trazer o seguinte questionamento. Olha, para você ver o nível que chega uma casa espírita. O rapaz falava o seguinte: eu já fiz todos os cursos aqui da minha casa, todos. Eu já estudei todos os livros, todos os cursos, e todas as vezes que eu vou passar pelo exame de áurea, o mentor fala que eu não estou preparado para dar passe. E eu queria transmitir o passe. Então, gente, eu vi um jovem, né? Um rapaz na faixa aí dos seus 25 anos, que estudioso, que já tinha feito cursos, mas uma determinada pessoa na casa, com a autoridade, né, mediúnica, falava para ele: olha, você não está preparado para dar passe. Então, assim, olha o tipo de silenciamento que a gente às vezes vê acontecendo, que a pessoa ela não se sente autorizada, quem é ela para questionar o mentor da casa, né? No exame de áurea. Isso bugou minha cabeça quando eu fiquei sabendo disso. Porque ele falou isso assim no momento ele não estava entendendo. Por que ele não estava preparado? Você tinha feito tudo que a casa falava para ele fazer. Então, assim, é umas coisas assim que não há explicações racionais. São explicações que suprimem aí o racionalismo. Vamos lá. Eu vou deixar o Alfonso, o Vicente falar, a Clê. Depois você, pode ser, Rita? Com relação a esse silenciamento, tivemos a oportunidade de presenciar algumas algumas, de silenciamentos em diversos setores das casas espíritas no estado de Santa Catarina. Presenciar, porque isso era feito em reunião, inclusive na a casa a qual eu pertencia, porque nós buscávamos palestrantes para o dia a dia e nos era dito: não, tais e tais e tais indivíduos são polêmicos,
Mas isso daí eu estava discutindo com a minha esposa ontem. Quantos polêmicos que foram cortados? Quantos que foram cortados do passe? Tantos quantos foram cortados da irradiação, da prece? No fim, eles começaram a me boicotar, né? Já não me chamaram para mais nada, a não ser quando. Porque também eu disse: olha, eu não quero falar sobre Jesus, tá? Me coloque sobre Kardec. Qualquer coisa sobre Kardec eu aceito, mas outra coisa não. Aí pronto. Aí me cortaram. Clê, por favor. Eu só queria fazer um comentário. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito aí ao aprendizado com o Afonso, com o Vicente, com a Rita, enfim, com todos, né? Mas eu fiquei assim muito indignada, né? Que nós estamos falando de silenciar, né? Que quando eu comecei a estudar o Espiritismo, porque antes disso eu não tinha nenhuma doutrina, né? Eles pediam para que escolhia as pessoas para fazer a prece, porque diziam que nós não estávamos preparados para fazer uma prece. Eu falei, como assim? Mas a prece não tem que vir do coração? Não, mas vocês têm que fazer uma prece mais elaborada. Eu falei assim, mas isso daí está me parecendo aqueles caras lá da igreja evangélica, né, que fala, a gente não entende nada. Falei, porque para mim prece tem que vir do coração, né? Então, é isso que o Vicente estava falando. Você falou que não estamos preparados para fazer passe, mas nem para fazer, na verdade, uma prece inicial nós estávamos preparados. Interessante, e você viveu E eu isso, hein? ficava indignada com isso. Eu muito pouco fiz prece, porque eu falei, não, eu não vou ficar lendo um livro para fazer uma prece. Então, é complicado, viu? Você vê que nem Kardec estudou, né? Porque, na verdade, lá quando Kardec vai falar sobre a prece, ele fala totalmente o contrário disso aí, né? Pois A é. Rita e depois a Arlene. O Iracilda, esse Sim. caso que você citou do passe é exatamente o que aconteceu comigo. Comigo. Eu fiz todos os cursos da casa, todos. Eu era o próprio passe encarnado. Era a Rita. Quando chegou na hora que eu pensei, bom, agora a Rita vai, né? Agora a Rita vai dar passe, porque eu era o próprio passe encarnado, de tanto que eu aprendi passe. Quando chegou lá e tinha o abençoado do ser de luz encarnado que dizia, né, quem é que ficava, quem é que ia, e a Rita não pôde, porque a Rita ainda não estava preparada. Na realidade, entre aspas, a Rita era muito polêmica, e aí já viu. A Rita nunca mais leu uma linha sobre passe, de tão assim, eu fiquei tão assim, não tem nem palavra para definir o que a Rita ficou depois disso, sério. Interessante. Arlene, Boa noite a todos e todas. A minha experiência é muito pequena ainda, mas assim, por tudo que vocês falaram, né, e pela minha experiência, não só no centro, mas também até pela internet, né, esse período todo que teve de pandemia, foram muitos, né, muitas as palestras que nós assistimos, enfim, a gente vê, o que eu observo diante disso tudo é que esses silenciamentos, essas exclusões, esses constrangimentos, eles revelam uma questão ética importante, uma questão ética que a gente precisa olhar como humanidade que somos também, ou que estamos, né? Enfim, eu fico pensando assim, é o que vocês estavam falando, é uma questão de poder, é uma questão política, é uma questão que você, inclusive, não sei quem que falou, que usa-se da sacralidade, e eu acho que foi o Vicente, não sei se foi o Vicente ou se foi o Afonso que falou, é a maioria, né? Ou seja, a maioria ela está no meio disso, porque é uma minoria que passa por silenciamentos, por constrangimentos, por exclusões, né? Por atitudes veladas, você é deixado de lado. O próprio constrangimento em relação à leitura. Se você pegar um livro, determinado livro,
você não vai achar para ler, porque eles direcionam a sua leitura, ou seja, formam pessoas que têm a crítica dentro de um limite muito limitante. Vou até colocar assim, eu estou. Mas assim, eu queria falar sobre isso, porque eu acho que essa questão da sacralidade, da divinização e do peso na religiosidade, essas questões, elas são muito importantes para você manter o cabresto, como a Bebete falou. Isso é fundamental, isso aí, né? Isso aí são armas, são ferramentas, digamos assim. É só isso que eu queria falar, porque a gente está vendo isso aos montes né, na internet. Tinha um monte de gente que eu acompanhava, não acompanho mais. Não, é impossível, né? Porque você percebe que nós somos tratados, às vezes, hoje eu vejo isso como um desrespeito e uma infantilização. Eu acho que são questões muito sérias. É Muito isso. sérias. Obrigada. E nós vamos terminar de ler, porque eu vou terminar daqui a pouquinho por uma pergunta, voltando a Kardec. Por favor, Ana, continue lendo para nós. Muito obrigada, Ana. De aproveitar as rupturas internas, os conflitos internos e a diversidade interna do sistema para fazê-lo crescer e multiplicar-se, o que tem sido observado é uma tendência cada vez maior à fragmentação, cada corrente desejando apropriar-se do direito a se afirmar espírita, às vezes até mesmo com a recusa das demais. Ângela Moraes, pós-doutora em comunicação pela UNB, analisa o modo como esse conflito se estabelece nos movimentos sociais a partir dos conceitos de violência simbólica e de ética do dissenso. Mesmo quando se promove o diálogo, as pessoas não entram nele para aprenderem juntas, umas com as outras. As pessoas entram no diálogo para convencer o outro. Os grupos hegemônicos usam de diferentes formas de violência simbólica, como difamação, censura, para promoverem a morte simbólica do outro, ou seja, o seu silenciamento dentro do campo de discursos. Que foi o que todo mundo Analisando falou. a história do espiritualismo no mundo, Conan Doyle observa que a situação semelhante aconteceu com a Igreja da Nova Jerusalém, fundada por Emmanuel, não sei falar o nome dele, um dos principais precursores do Espiritismo. Só um Em minutinho, sua Ana, só um minutinho aí, que agora eu vou entrar e vou já pular lá para o final, né? Então, o Emmanuel Swedenborg, ele foi, o trabalho dele, gente, foi muito antes de Kardec. E é muito interessante a gente observar quem foi Emmanuel Swedenborg. Ele nasceu em Estocolmo em 1688. E ele teve uma visão do mundo espiritual muito interessante, e depois disso, ele usou todo esse vislumbramento que ele teve, porque desde pequeno a família já tinha nele uma criança diferenciada, ele percebeu o mundo espiritual e ele começou a estruturar, né, o seu pensamento. Ele era uma pessoa muito estudiosa, né? Ele hábil em inglês, latim, grego, ele estudava, muito inteligente, muito dedicado à ciência, né, da sua época. E ele começou a ter visões sobre o mundo espiritual. E ele foi aquele precursor, né, aquele que veio antes, né, bem antes de Kardec, e trouxe, mas isso na Suécia, olha que interessante, na Suécia, né? Essa percepção que ele teve do mundo espiritual. E aí ele falava assim: o mundo dos espíritos, do céu e do inferno, abriu-se convincentemente para mim. E aí eu encontrei muitas pessoas no meu conhecimento de todas as condições. Então ele começou a perceber o mundo espiritual, ele começou a organizar isso. Ele escreveu vários livros e criou um movimento, né, uma igreja que é chamada de a Nova Jerusalém, né? E ali ele colocou essas percepções que ele teve do mundo espiritual. Então, por que o Elias trouxe essa questão ali? Porque agora ele vai trazer para nós, ele vai falar para nós que essas experiências que ele viveu, e depois, olha que interessante,
Quando o Andrew Jackson Davis, ele vai fazer, nos Estados Unidos, ele começa a ter as percepções também, né, sobre o mundo espiritual. Quem se apresenta a ele como mentor foi justamente o Emanuel Swedenborg. E o Swedenborg também, ele está também presente nos espíritos que ajudaram, né, Kardec na estruturação desse movimento espírita. E ele aparece lá citado por Kardec. Então, é interessante. Mas acontece que aí entra a questão das diferenças de visões, né, que é o que o Elias trouxe para falar dessa importância, dessa colaboração. Na verdade, Conan Doyle fala isso aqui, ó. O ato de exagerar cada ponto divergente e desconhecer todos os pontos coincidentes apenas fez que os dois corpos fossem impelidos para o franco antagonismo. Quer dizer, na verdade, parece que os adeptos de Swedenborg ficaram assim meio avessos ao que Kardec trouxe depois. Ao invés de procurar aquilo que nos une, a gente às vezes procura aquilo que nos diferencia, né? Mais ou menos isso que o Conan Doyle quis trazer para nós, tá? E aí, vamos terminar aqui o texto para a gente fazer a última pergunta. Por favor, Ana. Essa busca de unidade não for adequadamente compreendida, incluindo dentro dela a diversidade inevitável, o Espiritismo pode fazer dela o seu fator de limitação em vez de utilizá-la como fator de crescimento e afirmação junto à sociedade, como ocorreu com a Igreja Nova Jerusalém. Considerando o movimento espírita como um sistema complexo, qualquer proposta de unidade requer sejam respeitadas as variações internas que surgem inevitavelmente dentro do próprio movimento, como um movimento de união entre diferentes que cultivam princípios semelhantes. Com certeza, vendo o cenário de um ponto de vista mais elevado, os espíritos já haviam orientado Kardec, dizendo-lhe que importam algumas dissidências, mais de forma que de fundo. Notai que os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte, e vos há de unir num pensamento comum, o amor de Deus e a prática do bem. Se é certo que, entre os adeptos do Espiritismo, se contam os que divergem de opinião sobre alguns pontos da teoria, mesmo certo não é que todos estão de acordo quanto aos pontos fundamentais. Em qualquer sistema social, se a sua diversidade interna não é reconhecida e valorizada, o sistema se rompe e se fragmenta. Nesse sentido, Luiz Signatis pondera: o imaginário que eu faço de futuro, por exemplo, de uma sociedade perfeita, é uma sociedade de extrema diversidade, onde os conflitos nessa mesma diversidade não são violentos. Ao contrário, são respeitados infinitamente. E aí, a última pergunta que eu quero trazer para nós. Em que essa visão de diversidade modifica a nossa maneira de atuarmos como espíritas? Para mim, é um alento, sabe? Me ajuda a afirmar a minha escolha e que eu bati o pó da sandália e estou bem. Porque hoje eu me encontro em núcleos onde eu me identifico mais, onde eu aprendo, onde eu sou valorizado, onde eu posso fazer o meu trabalho com todo o amor que eu tenho. Então, assim, para mim é uma afirmação. E também diminui bastante, porque mesmo que a gente não tenha preconceito, vez ou outra vem assim, mas aquele ali não estuda, aquele ali... Mas é o jeito dele, não é o meu jeito que conta. É diferente do meu, não é errado, é diferente do meu. Eu fico bem feliz, isso para mim o meu coração fica tranquilo, é isso que me ajuda. Eu penso que a gente reconhecer e entender essa diversidade nos leva, isso é fatal, a você poder entender, como a Bebete acabou de falar, o caminhar de cada um, entendeu? Cada um, não adianta você querer
colocar na cabeça do outro o modo como ele deve entender as coisas. É um processo. O respeito está embutido nisso. Se você tem o respeito à ideia de cada um, se você tem o respeito ao caminhar de cada um, né, você, inevitavelmente, você vai seguir, porque estamos todos ligados uns aos outros. Né? Hoje mesmo eu estava falando com uma amiga minha que tem uma outra, da Casa Espírita, mas que tem uma outra cabeça sobre isso, né? Extremamente presa a conceitos religiosos, a dogmas. Tudo bem, eu respeito muito ela. Eu falei para ela, eu falei, olha, minha irmã, eu não sou ninguém na fila do pão, não sou, tá? Eu estou lá no final da fila, mas eu penso que eu pelo menos sei onde é a padaria. Entendeu? Isso é importante para nós. Ter a noção real do que está modificando, do que precisa ser modificado, mas não impor isso a alguém, né? Porque cada um tem o seu caminhar e o respeito é fundamental. Obrigada, Rita. Nadir? Então, antes de começar a reunião, eu estava exatamente pensando isso. Eu estou no centro totalmente assim contra a minha vontade, né? Eu trabalhava na desobsessão, e aí eu falei, olha, eu não quero mais, eu vou ficar só no passe. Eu tô com a Bebete e com a Rita. E antes de começar a aula, eu estava me questionando, nossa, eu nunca fui muito fã de religião, nunca. E lendo Kardec, quando eu precisei, eu falei, nossa, é exatamente isso. Só que eu também não tinha me aprofundado tanto. Só que eu vejo onde, não vou falar, porque pode vazar o vídeo e saberem porque eu quero. Eu estou me sentindo com vontade de me afastar, porque eu vejo tanta religiosidade e eu não consigo ser assim. Eu falo, nossa, eu devo ter algum erro, porque eu não consigo ser fanática. E aí eu não consigo enxergar dessa forma, e tá me incomodando. Eu estou estudando e estou me incomodando. Mas eu estou muito errada, não é possível que eu seja assim. Eu não consigo fazer uma oração dessa forma, e o povo começa a fazer Ave Maria. Então, na minha opinião, está muito católico. E não é isso que eu fui buscar no Espiritismo, né? E na federação, eu já bati. Eu sou muito diversa. Se eu acho... eu tenho amigos da Umbanda que me ajudaram muito no momento que eu estava precisando, descobri uma doença em mim e tal. Eu devo muito a eles. E aí eu falava isso eu fiquei doente, eu estava trabalhando na federação, e lá tinha, não sei se está vivo ainda, porque foi antes da pandemia, o dirigente do trabalho que eu fazia, e ele me deu broncas, várias broncas por algumas coisas que eu estava falando que não era permitido, mas ele dava assim, na frente de todo mundo, isso me chateou. E até me afastei depois que eu voltei, né? Porque eu fiquei doente e nunca mais eu fui na federação para trabalho, não. Trabalho perto da minha casa, mas o comportamento religioso está me incomodando, que eu não consigo ser religiosa dessa forma. Mas nem numa oração eu consigo. E eu sempre tive mania de conversar com Deus. Eu não tinha prece. E aí o povo já está lendo Ave Maria. Eu falei, pô, daqui a pouco eu estou fazendo o terço. Então eu estava me questionando antes da aula começar, se eu volto ou não. E eu estou vendo que tem gente que pensa como eu. E eu estava pensando, nossa, eu acho que eu estou ficando louca, gente. Mas se eu condenava a minha mãe, que era muito católica, por que eu vou ficar seguindo um negócio que está muito na religião? Entendeu? Santa Catarina. Eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas eu considero um estado muito preconceituoso, provavelmente com muito do europeu, muito católico. Talvez seja por isso que surge todas as questões que eu não percebi na Federação Espírita aqui de São Paulo. Porém, pode haver também, mas eu já tenho um pé atrás com tanto preconceito de Santa Catarina por ser europeus, né, muito eurocêntrico. Então,
Não tenho nada a Ok. falar, porque eu já tenho uma ideia, uma pré-ideia de Santa Catarina. É isso. Mas eu vi que eu tô legal, eu tô no rumo certo, então. Ficar em casa, Você pode ficar ficar em tranquilo, você casa e não vai estudar queimar no mais. fogo do inferno. Não, Ô, eu já vi. Vicente, por favor, Vicente. A Lene escreveu aqui no chat: Ah, respeito ao diferente é necessário e maravilhoso. Arlene, parabéns. Eu defino isto aqui com uma única palavra: alteridade. A alteridade é distinta da empatia, porque a empatia é quando você tem uma conexão pela tua visão. Eu sou empático, então eu olho o outro através dos meus conceitos. E a alteridade, tá? Que representa efetivamente esse respeito ao diferente, ela olha o outro a partir da visão dele. A partir disto, você passa a respeitar tudo. Eu posso não gostar da FEB, eu posso não gostar de Rusteng, eu posso não gostar de nada, mas eu respeito. E vou defender a ideia dele até o fim, porque é dele, não é minha. Voltaire Então, falava isso, né? Posso não concordar com você, mas eu vou defender o direito de você ter a isso. sua própria ideia. Então, para mim, a alteridade, que essa palavra eu uso sempre, né? É de entender o outro pela visão do outro. Senão eu vou estar praticando aquilo que eu quero, não que o outro necessita. Só isso. Muito bem. Ó, pronto. Vai lá, o Alfonso, para a gente encerrar. Rapidinho, é que o Vicente falou uma palavra aí que hoje é muito usada, né? Que você precisa ter empatia. Empatia. Só que só pensa na empatia para o lado bom. Porque um linchamento só vai ocorrer porque teve várias pessoas simpatizaram para lixar alguém. Então, a empatia, ela também tem o seu lado, como o próprio Vicente acabou de colocar, você junta pessoas pensando na mesma coisa. Então, não necessariamente é uma coisa boa. Agora, realmente, você ter o respeito pelo outro, independente da sua maneira de pensar, eu acho que isso é essencial. E isso está faltando muito hoje, né? Hoje, é, pensa-se por manchetes, pensa-se por diz-que-me diz-que virtual e não se raciocina o porquê da pessoa manifestar-se daquele jeito ou não. Gente, nós estamos de parabéns. Muito obrigada pela participação de todos. E eu só queria dizer o seguinte: toda vez que a gente tiver em dúvida, vamos retornar no nosso professor, né? Nosso professor Hipólite lá, e lembrar quando que ele fala que nós podemos analisar, olhar o homem. Eu adoro aquela lição, O Homem no Mundo. O Homem no Mundo é um texto de Kardec que ele fala: o homem que está no mundo deve viver como as pessoas do seu tempo, analisando e se portando e se comportando como as pessoas do seu tempo, mas dentro daquilo que ele pode fazer além, né? Então, assim, e nós, eu acho que de tudo que todo mundo falou que foi maravilhoso aqui hoje, que eu aprendi muito, eu acho que fica assim, olha, a diversidade é uma questão de valorizar, como o Alfonso falou, né? E nos sentirmos livres. Nós todos somos livres, gente, para estar onde nós nos sentimos bem, né? O movimento espírita ele vai continuar sendo diversificado, e está tudo bem. Qual o problema? O problema é quando nós queremos que todo mundo seja igual ao que a gente acha que tem que ser. Esse que é o problema, né? A gente não tem problema em ser diverso. O problema é a gente ter tranquilidade nessa diversidade e se respeitar dentro desses, né, desses limites aí, né, do respeito, lógico, ao respeito, se possível valorizar, né, também, mas assim, e vai estar certo, gente, nós estamos caminhando junto, né, embora de maneiras diferentes, né?
Então, que nós estejamos aqui no próximo encontro nosso, que foi maravilhoso, gente. Muito obrigada. Vamos dar tchauzinho aí, porque nós já vamos encerrar a nossa gravação. Muito obrigada pela Tchau. participação de todos, viu, gente? Boa Um noite a todos. abraço. Boa semana. Boa noite. Obrigada, Boa noite. gente. Tchau. Boa